mensagem é uma mensagem de foco evangelístico. Então talvez aqui todos são convertidos, mas vai trazer um renovo sobre a sua vida, porque nós somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo. Um dia já recebemos essa palavra, mas essa palavra também é levada através do Facebook, do YouTube, para a vida de muitas outras pessoas. Nós devemos estar orando para que essa palavra alcance vidas que precisam da salvação, que precisa ouvir uma palavra de transformação. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 34 até 9:1. Evangelho de Marcos, capítulo 8, 34 ao capítulo 9:1. Diz assim a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Dizia-lhe ainda: em verdade, vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, orar faz bem a alma. Falar contigo é maravilhoso, porque em Ti encontramos a vida, porque em Ti encontramos resposta, porque em Ti encontramos a orientação correta para a nossa vida e para a nossa salvação. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Fala pelo poder do Teu Espírito Santo. Usa o Teu servo como instrumento Teu. Aquieta o nosso coração para ouvir a Tua voz. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos numa sequência da mensagem que começamos a pregar no domingo passado. O tema que nós demos para essa mensagem, os slides estão aí, eu esqueci de falar que tinha slide, né? Se vocês puderem abrir, está aí na tela e vocês podem passar para nós. O tema que nós demos para essa mensagem é: Jesus ensina as condições para sermos seus discípulos. Quero dizer para você que essas condições valem para aqueles que ainda vão ser discípulos e valem para nós que somos discípulos. Para a nossa caminhada cristã, Jesus deixou bem claro que todo aquele que crê em Deus e nele é um discípulo dele, é um discípulo seu. Ele diz lá em João 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, o Pai, credes também em mim. E só assim se torna discípulo de Jesus. Ou seja, e são palavras que eu falei domingo passado, não existe crente verdadeiro que não seja discípulo de Jesus. Por isso ele ensinou as condições para sermos seus discípulos. Ou podemos até afirmar que ele ensinou como identificar um verdadeiro discípulo dele nesse texto. E aí nós perguntamos quais são as condições. A primeira condição que nós trabalhamos domingo é que você deve decidir segui-lo. Decida seguir a Cristo. Isso não está relacionado à questão da eleição, da salvação, mas da responsabilidade pessoal que você tem de responder a Cristo. Então ele diz: se alguém quer vir após mim. O se é uma condicional. Se você quiser vir após mim. Essa foi a primeira condição. A segunda condição é: renuncie a si mesmo.
renuncie a si mesmo. E depois nós vamos estar no final, ainda voltando um pouco sobre esse assunto que já pregamos domingo. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. E a terceira condição está aí, seguindo o que acabamos de ler: tome a sua cruz. E é aqui que nós vamos dar prosseguimento hoje. Então Jesus diz que se alguém quer vir a Ele, decida segui-lo. Se você quer vir após mim, e Ele diz que para isso acontecer, você tem que deixar o seu eu, e você tem que renunciar a si mesmo, tem que se negar a si mesmo, e depois tem que tomar a sua cruz. O que Jesus queria ensinar aos seus discípulos e à multidão, quando dissera para cada um tomar a sua cruz? O que Jesus quis ensinar? Você que está aqui deve ouvir depois a mensagem que já está lá na nossa página, para você compreender, toda a introdução que foi feita, a narração do texto. Jesus estava falando para os seus discípulos e também para a multidão. Havia discípulos dele e havia pessoas ali que estavam começando a conhecê-lo, que estavam ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Primeiramente, eu quero dizer para você o que não é carregar a cruz. Ou seja, eu quero dizer para você a noção errada que muitas pessoas têm do que seja carregar a cruz. Depois nós vamos falar o que é a cruz. Eu quero dizer para você que carregar a cruz não é viver uma vida acamado com uma doença. Carregar a cruz não é ser perseguido por alguém da família ou por outro inimigo qualquer. Carregar a cruz não é ver seu pai e a sua mãe doente, enfermo, e dizer que é aquela cruz que você tem que carregar, que você tem que cuidar, e que vão morrer, e que você tem que passar por aquele sofrimento. Não é a perca de um filho. Carregar a cruz não é desemprego, não é falta de condição financeira. Carregar a cruz não é superar um casamento infeliz e inseguro, não é uma fraqueza, não é um filho revoltado e desobediente. Carregar a cruz não é lutar ou se esforçar-se para ser digno de receber a salvação pelos seus próprios esforços, pelas suas boas obras. Não é também o seu processo de santificação, de piedade, de leitura da Bíblia, de oração. Embora faça parte da nossa responsabilidade pessoal, que eu acabei de falar, de dar resposta diante de Deus. Mas o que é então tomar a cruz? O que é que Jesus quis nos ensinar? Meus irmãos, você precisa entender, e eu preciso entender, nós precisamos entender que Jesus estava ensinando-nos sobre a nossa união com Ele. Jesus estava caminhando para o Gólgota, Jesus estava caminhando para a cruz. Ele ia morrer. Então o que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos morrer para nós mesmos, que o nosso eu precisa morrer. Jesus, ele não pecou, mas ele estava ali a partir daquele momento de ir para o Calvário, carregando os nossos pecados sobre si. Ele sabia que por ele carregar os nossos pecados, ele só tinha um destino, que era a morte, que era a cruz. O Gólgota. Ele ali dá a sua vida por mim e por você.
Tomar a cruz é seguir para a forca, é se enlaçar com a morte, é escolher o caminho do sofrimento, do sacrifício, é morrer para a nossa importância pessoal, para a nossa autogratificação, é morrer para os nossos interesses pessoais. Nós costumamos ser muito independentes, mas nós temos que morrer para a nossa independência. Nós somos muito tendentes a achar que nós somos alguma coisa, que podemos alguma coisa. É não a nossa causa, mas a causa de Jesus Cristo. O discípulo segue a Cristo, e a causa é Cristo. A cruz é Cristo. Os valores não são mais os meus valores, os nossos valores não são os valores do mundo, não são os valores da filosofia e da higia que tem por aí tudo. São os valores do reino de Deus, são os valores de Cristo. O que vale agora é se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Ele é Senhor, Ele é que governa. Eu sou súdito. Por isso que ele diz antes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e a partir disso você pode tomar a cruz. Jesus disse em Lucas 14, 27, Lucas que vai registrar isso, tratando desse mesmo ensinamento de Jesus. Ele disse: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Foi o mestre que falou. Mas o que é a cruz? O que é a cruz? E nós estamos falando agora da cruz mesmo, que Jesus foi lá e morreu lá. A cruz era um mecanismo, um instrumento de morte que causava vergonha. Era para pessoas das mais terríveis que existia na face da terra, para os condenados dos maiores crimes, para os assassinos, para os piores criminosos. E a Bíblia nos revela essas verdades, porque o próprio Senhor Jesus, nesse capítulo, ele disse que ele tinha que ir para aquele lugar onde se matavam os criminosos, e ali é que ele ia dar morte, ele ia dar a vida por nós, naquela cruz. O versículo 31, dentro aí do capítulo que é o de Marcos, né? Diz que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus sabia o que era a cruz, ele sabia o que ia enfrentar. O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, tempo depois, vai nos revelar o que é a cruz, o que é o sofrimento de cruz, e ele vai dizer que o Filho de Deus foi lá na cruz exposto à vergonha, à desonra, à infâmia. Aquele lugar era para mim, era para você, mas ele foi lá no nosso lugar. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Jesus suportou a cruz e não fez caso da vergonha, da ignomínia. Hebreus 12, versículo 2. Ele não fez caso. Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, diz o apóstolo Paulo em Filipenses. Lá em Hebreus diz ainda que Jesus sofreu fora da porta, levando o seu vitupério, a sua vergonha, a sua infâmia, por mim e por você. Hebreus capítulo 12, 13, 12, 13. Meu querido irmão, minha querida irmã, a cruz é o símbolo do sofrimento, do sacrifício.
A cruz fala de abnegação, que é estar pronto para sofrer por alguém. Jesus é o exemplo daquele que subiu a cruz e daquele que carregou a cruz sobre os seus ombros. Ele aceitou o sofrimento por amor de cada um de nós. O verdadeiro discípulo de Cristo deve se submeter à cruz de boa vontade. E agora está com Cristo, vivendo para Cristo, os valores de Cristo. Tomar a cruz é viver em obediência a Deus, é nos submetermos à sua vontade, envolvendo-nos e fazendo o que Ele determinou na sua palavra, é sermos uma testemunha dEle. Jesus disse lá em Mateus 5,16: vós sois a luz do mundo, não se pode se esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E agora Jesus dá o mandamento, aos valores do reino de Deus. Assim também, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Meus queridos e queridas, para muitos a cruz se tornou apenas um símbolo da religião, do cristianismo, e deve ser usado, mas não pode ficar só num símbolo. Essa não é a verdade. O que a Bíblia diz é diferente. A cruz é instrumento de morte. Nós nunca podemos esquecer. Paulo nos diz em Romanos 8,36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Estamos indo para a cruz. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Por amor de Cristo estamos todo dia entregues à morte. Mas graças a Deus que Deus venceu através do seu Filho em nosso lugar a cruz. Ele foi lá e morreu por nós. Agora nós, transformados em servo de Deus, em discípulo de Cristo, nós vivemos para a glória dele, vivemos os valores do reino, vivemos seus princípios para a nossa vida. O reverendo Hernandes, comentando esse texto, ele diz assim: essa cruz fala da nossa disposição de morrer para nós mesmos, para os prazeres e deleites, é considerar-se morto para o pecado e andar com um atestado de óbito no bolso. Tem que olhar para a cruz como se eu estivesse indo todo dia lá morrer, mas Cristo já morreu a nossa morte, amém? E Cristo já ressuscitou para nos dar a vida eterna. Mas enquanto eu estiver aqui, eu não posso perder a cruz de vista, e de que eu tenho que pagar o preço de caminhar com Ele, de viver para a glória dEle nesse mundo. A aplicação que nós podemos ter aqui para a nossa vida, meus irmãos, é que tomar a cruz é algo permanente para o resto da vida. Ninguém tomará a cruz em seu lugar, mas você a tomará voluntariamente. Tomar a cruz dia a dia é penoso. A cruz machuca, fere, entristece, está entre aspas, que não são minhas essas palavras. Tomar a cruz é aceitarmos de forma voluntária e eficaz a vergonha, a dor, o sofrimento, a perseguição que Cristo sofreu, que agora são nossos. Se precisar morrer por Ele, nós vamos morrer, amém? É isso que é carregar a cruz. E essa cruz é minha, não é sua. É sua, mas não é minha. Porque o
O sentido aqui é individual. Você tem que carregar a sua cruz. Não é de outra pessoa, mas no sentido do discipulado, de que somos de Cristo, é nossa cruz. Porque nós somos todos discípulos de Cristo. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. Eu gosto do apóstolo Paulo porque não tem assunto que ele não tenha desenvolvido a teologia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se for possível, Filipenses 1:30. Coisa linda que Paulo vai dizer aí. Ele diz assim: porque vos foi concedida, olha só, a graça de padecer por Cristo. O crente tem que ter prazer de padecer por Cristo. Nós estamos vivendo um tempo de um evangelho da graça barata, onde as pessoas não querem padecer por Cristo. As pessoas querem tirar de Cristo algo que Ele não dá, que Ele nunca deu. Jesus sempre se submeteu à vontade do Pai. As pessoas estão decretando para que Jesus faça o que eles querem. Nem Jesus fez isso. Ontem me falaram de um carro de som que passava pela rua prometendo tudo o que você quisesse receber. Que ia ter um pastor lá, né, para fazer isso acontecer na sua vida. E Paulo continua: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele, porque é muito fácil dizer eu creio, não é isso? Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e agora ouvis que é meu. E vocês sabem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo foi açoitado diversas vezes. Se eu não estou enganado, 3, 4 vezes é raro a soma dos açoites. 39. Foi preso e foi morto por amor a Cristo. Mas ele carregou a sua cruz, pregando quem era Jesus, pregando a salvação, desenvolvendo a teologia de Cristo, da salvação, da redenção, para que eu e você pudesse receber essas verdades tão bem trabalhadas que nós temos. Meus irmãos, o texto básico que nós lemos para a mensagem, ele continua: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. E aqui é a quarta condição do texto. Eu venho a Jesus, eu tomo a decisão de segui-lo. Sabemos que isso só acontece por obra do Espírito Santo, que é Ele que convence o pecador. Mas o pecador tem que responder, confessar com a sua boca que crê em Cristo. Aí ele passa a negar a sua vida. Ele não vive mais para si mesmo, ele vive para Cristo, e agora ele vai carregar a sua cruz. E como é que isso acontece? No seu tempo em que você vai seguir caminhar com Cristo. Depois que você aceitou o seu convite, renunciou a você mesmo e tomou a sua cruz, é necessário agora viver a vida com Ele. É preciso segui-lo até o dia dele voltar. Seguir Jesus, o sentido aqui é olharmos para Ele, mantermos o nosso olhar fixo em Jesus, toda a nossa vida. Como é que está o seu olhar para Jesus? O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 2, ele vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, ignomínia, essa palavra é muito difícil. Está sentado à destra do trono de Deus. Ele já está vitorioso,
Ele já venceu a morte, Ele já ressuscitou, Ele já está assentado. Agora eu e você, discípulo dEle, que recebeu Ele como seu Salvador, que está agora carregando a cruz, tem que continuar seguindo, olhando, a direção é Cristo. Nós estamos caminhando para o céu, estamos indo para a glória. Você não pode perder o foco. É viver como Ele viveu. Já falamos isso aqui, mas é viver os seus valores, os valores do reino. Irmão, Jesus resumiu o decálogo dos 10 mandamentos da lei em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Valores do reino de Deus. Se você amar a Deus e amar o próximo, você está cumprindo toda a lei. Esse é o primeiro e o segundo mandamento, são os maiores mandamentos. E Jesus diz: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quem vacilou neles, vacilou em toda a lei. É andarmos nos seus passos, seguindo as suas pegadas. Seguir Jesus é andar nos seus passos, é seguir as suas pegadas, é olhar para Ele, é viver como Ele viveu, seguindo os seus passos. É um desafio constante para quem é seu discípulo. O Evangelho da Graça Barata ensina outro caminho para você: caminho de felicidade, caminho de prosperidade, um caminho que uma doença não pode chegar até você. Mas o caminho da graça de Deus, da graça que é de graça, da graça salvadora, é um caminho espinhoso. Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse: olha, a porta é estreita que leva para o céu, a porta que leva para o inferno é uma porta larga, espaçosa. O caminho é largo, mas o caminho que leva para o céu é espinhoso. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, quando a gente vai para o contexto, por isso que é importante quando a gente expõe o contexto, e foi feito isso na mensagem anterior, do domingo passado, e fica melhor de você que estava domingo compreender. Porque o apóstolo Pedro, em certo momento da sua caminhada cristã, não teve discernimento para entender essas verdades. Mas depois Pedro amadureceu na fé, Pedro cresceu. E Pedro, escrevendo a sua carta tempo depois, ele vai nos ensinar a olharmos para Jesus e andarmos nos seus passos. 1 Pedro 2:21. Ele diz: porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar. Ele está falando da cruz, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aí eu e você, para aquele que segue, para aquele que morre para si mesmo, para aquele que está carregando a sua cruz, agora deve seguir os seus passos. Seguir Jesus é obedecê-lo. Jesus declarou aos seus discípulos: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Você quer ser amigo de Cristo? Tem um monte de pessoas que está sozinha, se sentindo solitária. Cristo pode ser teu melhor amigo e fazer você conquistar outras amizades, mas é preciso que você obedeça. Jesus está falando aqui nesse versículo de uma amizade, de um verdadeiro relacionamento, de um compromisso nos seus princípios, nos seus mandamentos, nos seus valores. Ele está dizendo isso ali para os seus discípulos, pouco tempo da sua morte. Ele está dizendo: se vocês querem ser meus amigos, me obedeçam. Está lá em João capítulo 15, versículo 14. Mas seguir Jesus também é confiar plenamente nele. Seguir Jesus é confiar, é crer. Era o que Nicodemos precisava. Nicodemos era um doutor da lei, cheio de conhecimento.
um dos que tomava a palavra na sinagoga, que discursava, que discutia as doutrinas, as leis. Mas ele não tinha o evangelho, ele não tinha as boas novas. Com certeza ele sabia que o Messias viria, mas ele estava perdido. O Messias estava lá, tinha nascido, estava entre eles, e ele, vendo os milagres que ele fazia, ele foi ter com Jesus de noite. Começou aquele diálogo que vocês conhecem. Aí Jesus diretamente confrontou Nicodemos e disse que ele tinha que nascer de novo, que ele tinha que nascer da água e do Espírito, nascer de Deus, nascer do alto, nascer daquele que pode mudar, transformar. E aí, meus irmãos, é um dos textos mais lindos da Bíblia, mais conhecido da Bíblia, porque faz parte desse diálogo com Nicodemos. Jesus vai dizer para ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele confiar, para que todo aquele que entregar a vida não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. E Jesus vai dizer: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Ele não estava naquele momento para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A porta da graça ainda está aberta, amém? Mas quem não crê, já é julgado. Tempo presente. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 16 a 18. Então seguir a Cristo é confiar plenamente nele, é crer, é entregar a sua vida. Jesus também disse para a multidão que o seguia, em João 6, 35 a 37, ele diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É preciso crer, é preciso confiar. Ele diz: porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não crede. Jesus está falando para a multidão. Mas ele garante algo: todo aquele que o Pai me dá, isso virá a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é o Pai que nos conquista através do seu Espírito Santo. Nós somos presente de Deus para Jesus, amém, queridos? Nós respondemos a Ele: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você vir a Jesus, Ele vai te abraçar. É por isso que nós lemos aquele texto aqui, na nossa leitura inicial: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele vai cuidar de você. E nós que já pertencemos a Ele, Ele vai continuar cuidando. Mas, meus irmãos, como aplicar tudo isso para nós? Partindo já para o final. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, nesse versículo, fez um convite. Este convite é um chamado pessoal e universal. É pessoal porque é para você, é universal porque é para todos, e é condicional. Se alguém, isso quer dizer que você ouve a palavra, você sente o seu chamado, e cabe a você assumir um compromisso de segui-lo. Deus fala contigo, o Espírito Santo te convence dessa verdade, de que Jesus pode perdoar, pode te salvar, mas a responsabilidade é você que tem de confessar, de recebê-lo como seu Salvador pessoal. É hora de você tomar uma decisão por Cristo. É hora de renunciar ao seu próprio eu, a você próprio. É hora de você abrir mão da sua própria vontade. É hora de você abrir mão dos seus planos para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tome a sua cruz, viva para Cristo, viva em obediência a Deus, submeta-se a Jesus, submeta-se à sua vontade, envolva-se
e faça o que Ele determinou. Seja uma testemunha dEle, porque quem recebe Jesus e passa a viver com Ele, não tem como esconder Jesus. Passa a ser uma testemunha, passa a fazer discípulo dEle. Ele morreu por você, derramou o seu sangue pelos seus pecados, e você tem que falar isso para todos. Cabe a você segui-lo, olhar para Jesus, viver os seus valores, seguir os seus passos, obedecê-lo para você ter Ele como seu melhor amigo e poder contar com Ele todas as horas, crendo que Jesus Cristo é o único Salvador, confiando que Ele pode te salvar do inferno, que Ele pode perdoar os teus pecados, que Ele pode te libertar da escravidão que te amarra e que te prende. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 32 e o versículo 36. E ainda Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Palavra de Jesus. Que Deus nos abençoe.